A escolha correta do tipo de apoio tem uma grande influência sobre os resultados obtidos. Portanto, foram criadas 4 análises diferentes de um mesmo objeto para demonstrar a importância da escolha do tipo de apoio. Cada uma das 3 primeiras análises aqui mostradas foi realizada com apoios diferentes, e isso confere os resultados diferentes. A 4ª análise foi realizada com um conjunto completo. O que se deseja é analisar a resistência mecânica de um garfo de um conjunto articulado. Na análise do conjunto, pode-se perceber como realmente o objeto se comporta quando submetido ao carregamento. Entretanto, a análise do conjunto impõe uma série de outros problemas, como, por exemplo, configuração dos contatos entre as partes ou maior quantidade de nós e, consequentemente, maior tempo de processamento. Mas, observando-se a análise do conjunto, pode-se ter uma ideia melhor do que se deveria obter quando o garfo for analisado separadamente. Neste pequeno conjunto, deseja-se analisar qual o comportamento do garfo quando tracionado. Para isto, foram aplicadas as seguintes condições de contorno: uma força de 10.000 newtons em uma extremidade, um apoio fixo na outra extremidade, um apoio sem atrito na haste do garfo para que ele não oscile com o carregamento. Foram definidas as soluções deslocamento total e tensões normais. A análise já foi realizada. Nessas soluções, os deslocamentos são mostrados em cada parte do garfo, assim como no restante do conjunto. Essa deformação é ampliada pelo programa para que visualmente se possa percebê-la. Com a carga no garfo, os furos dos olhais tendem a cisalhar o pino. Realizando um corte no conjunto, pode-se visualizar melhor o que acontece entre as peças do conjunto, como elas interagem. O pino fica retido no furo da outra peça da articulação e suas extremidades são puxadas pelo garfo. O olhal comprime o pino de um dos lados, enquanto o olhal do garfo é tracionado do lado oposto. Note que quando o olhal encontra a resistência do pino, este se deforma alongando-se. Visualizando apenas o garfo, pode-se verificar a sua deformação. Pode-se visualizar o garfo antes
da sua deformação. Percebe-se que este se desloca de sua posição e como este ficou ovalizado. Ao realizar a análise do garfo isoladamente, deve-se aplicar condições de contorno que representem a mesma que este montado no conjunto. Existem algumas alternativas de apoio, mas nem todas são adequadas. Nesta análise, foram excluídas as demais peças do conjunto, fazendo-se análise apenas no garfo. Nesta análise, foi utilizado em um dos olhares um apoio fixo e no outro apoio sem atrito. As soluções requisitadas são as mesmas que aquelas do conjunto. Percebe-se que nesta análise nenhum dos olhares se deformou. Ou seja, no caso de um apoio fixo ou um apoio sem atrito, ele restringe a deformação. No local indicado do olhar, obteve-se tensões mínimas, ou seja, compressão, enquanto que do outro lado do olhar houve tração, mas o olhar não ovalizou. Vamos ver agora uma outra condição de contorno. Nesta outra análise, tem-se igualmente uma força colocada na extremidade do garfo, um apoio cilíndrico em um dos olhares com radial fixo, axial e tangencial livres. Um apoio a compressão no outro olhar. Um apoio sem atrito na extremidade do garfo para estabilizar o garfo. A análise foi realizada e, observando-se os resultados, percebe-se que o olhar com o apoio cilíndrico não se deformou. Percebe-se também que o olhar com o apoio apenas a compressão se deformou igual àquele do conjunto. O olhar tornou-se oval. Pode-se concluir que em casos como este é recomendável a utilização de apoio apenas à compressão. Uma alternativa para casos semelhantes é aplicar apoios apenas em metade da superfície cilíndrica.
Esse tipo de condição de contorno possui 3 inconvenientes. A peça deve ser preparada no programa de desenho previamente. O tipo de apoio a ser utilizado deve ser o mesmo, ou seja, apenas a compressão. E os resultados obtidos são bem diferentes daqueles obtidos no conjunto, o que, na maioria dos casos, inviabiliza a análise. As tensões encontradas na análise do conjunto foram 48,7 MPa de tração e 28,7 de compressão, portanto, bem diferentes das obtidas nesse tipo de configuração das condições de contorno. Nessa análise, os apoios são apoio sem atrito em um dos olhares, apoio à compressão no outro olhar, e as tensões são bem diferentes daquelas que encontramos na simulação do conjunto, portanto, não são válidas.